Bom, nossa história da igreja, em que pé que nós estamos? A gente está nesse pé. Os romanos tomaram conta. O templo está em evidência. O sistema judaico é pesado em imposto, tá bem? Pesado em imposto. Você quer ser judeu, você tem que sacrificar pelo menos uma vez por ano. Se você não sacrificar uma vez por ano, você não é judeu. Você tem que participar da vida judaica. E surgiu uma turma de pessoas chamados de essênios, que começaram a combater a vida do templo. Os essênios falaram: não vamos mais morar em Jerusalém, nem em Israel, nem em Samaria, nem em cidade nenhuma. Nós vamos nos retirar para o deserto. E eles foram morar junto do Mar Morto, os essênios. Eles colecionaram os livros do Antigo Testamento, começaram a escrever os livros dele mesmo, e eles esconderam inclusive vários manuscritos nas cavernas de Qumran. Qumran, se vocês quiserem pesquisar mais, aprofundem os manuscritos do Mar Morto, tá bem? Lá os manuscritos do Mar Morto mostram que existia uma comunidade chamada de essênios, que eram judeus piedosos, que não suportavam pagar os altos impostos para ser judeu, não concordavam com o sistema sacrificial de Israel, porque era muito corrupto. Eles falavam que o sacerdote, o sumo sacerdócio, tá bem? Eles eram os filhos das trevas mesmo, filhos de Belial, filhos do demônio, filhos de Satanás. Eles diziam claramente que o templo estava comprometido com as causas do diabo e não de Deus, e os essênios denunciavam tudo isso aí. Qual que era o estilo de vida dos essênios? Eles formavam comunidades monásticas, tá bem? Monásticas. Fazia voto de celibato, embora que muitos deles eram casados, mas quando chegavam lá, tinham uma vida de castidade. É o pai, a mãe e os seus filhinhos numa vida comum. Voto de pobreza, tá? Refeições comunitárias, leitura dos textos do Antigo Testamento, livro de Isaías, livro dos Salmos, e eles aguardavam a chegada do mestre da justiça. Eles diziam: quando o mestre da justiça chegar, primeiro, ele vai vir falar com a gente, que a gente é essênio, tá? A gente é povo do deserto. Segundo, ele vai limpar aquela corja que está lá em Jerusalém, porque aquilo lá não é igreja, aquilo lá não é religião que se presta. Mancomunado com Roma, Herodes, dinheirama toda, aquilo lá não presta. E o mestre da justiça vai purificar os filhos de Levi e vai estabelecer uma nova aliança, um novo testamento. Essa era a pregação dos essênios, uma nova aliança, que já estava profetizada no livro de Jeremias. Esta é a nova aliança que farei com vossos pais, não igual àquela que eu fiz lá no deserto, mas uma nova aliança, em que eu escreverei a minha lei nos seus corações. Não era uma comunidade pequena, tá? Esses essênios aí, era uma comunidade gigantesca. E existe a possibilidade de Jesus conhecer os essênios, porque muito do que Jesus falou parece com aquilo que os essênios falavam, tá bem? Possibilidade. E outra possibilidade é que João Batista tenha conhecido também os essênios do deserto, porque as pregações eram parecidas. Eles pregavam sobre a vinda do reino de Deus e do fogo que desceria. Eles pregavam assim: o fogo vai descer do céu sobre Jerusalém e não vai ficar nem raiz nem ramo. O que dizia João Batista? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo vai descer do céu para batizar todo mundo. Pregação de João Batista. Os essênios também se consideravam a voz que clamava no deserto, porque eles se retiraram para o deserto. E os essênios também praticavam o batismo. Como que era o batismo dos essênios? Era um batismo comunitário, todo mundo de uma vez. E era um batismo que purificava as pessoas frequentemente. Repetia-se o batismo. O batismo de João não, o batismo de João era uma vez só. Mas o dos essênios era comum, era corriqueiro. Esse aí é um partido que surgiu. Outro partido que surgiu foram dos fariseus. Por que os fariseus? Porque os pobres queriam praticar a religião e não tinham vez no templo, porque no templo só gravatinha, entendeu? No templo só com credencial. E os fariseus? Não tinha nada disso. Surgiram então escolas de judaísmo no Império Romano, que davam o ensino de judaísmo para quem fosse pobre. Não precisava ser rico, que nem os essênios, igual os saduceus. Os saduceus eram ricos. E os fariseus? Não, eles vinham das camadas pobres. Aprendiam uma profissão, poderia ser qualquer profissão, geralmente a do rabino ou a do pai, porque eles tinham que se sustentar a si mesmos.
e eles tinham que decorar o Talmud, com mais de 643 mandamentos, que eram detalhes da lei. Tinha que decorar a lei e os detalhes da lei. A palavra fariseus significa aqueles que se separaram para Deus, tá? Fariseu, se separaram para Deus. Era um pessoal muito admirado por causa que era filho de pobre. Então, filho de pobre chegar a ser um doutor da lei é algo de se admirar. Eles tinham uma alta moral, também não eram muito imorais, só que eles eram tão morais que se tornaram moralistas. E um moralismo que exagerava a lei de Moisés, exagerava. E tinha eles tinham os príncipes dos fariseus, como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era o fariseu dos fariseus, era um chefe dos fariseus. E esses fariseus reconheceram que Jesus era o Cristo, tá? Eles eram tão piedosos que eles vieram para o batismo de João. Eles reconheceram a autoridade de João e a pregação de João, e eles vieram para se batizar. Só que João não batizou. João percebeu que o pessoal só vinha para o ritual. E aí começa a história da igreja de novo. Ritual, filho, você quer que eu perca meu tempo sendo ritualístico com você? Não, vai lá, tira a capa de fariseu, anda que nem o povo. Aí foi demais, né? Abrir mão do farisaísmo está pedindo demais. Os fariseus não quiseram ser batizados por João depois da pregação. Já falei de 3 partidos para vocês: saduceus, essênios e os fariseus. É gente que está presente na vida de Jesus. E tem um 4º partido, que são os zelotes. Os zelotes, eles eram aqueles que eles não eram nem fariseu, nem saduceu e nem essênio. Eles eram guerrilheiros, comparado aos terroristas de hoje, tá bem? Escuta, somos contra o templo de Jerusalém, não comungamos com esse negócio desse templo suntuoso, somos contra esses essênios que largaram a espada para poder viver no deserto, não participa de nada. Somos contra os fariseus que querem ter uma vida mais ou menos. Não, a gente vai pegar em espada e vamos expulsar os romanos à força. E os zelotes, eles eram realmente, eles andavam com 2 espadas, uma escondida e uma à mostra, 2 espadas, porque os romanos davam liberdade para os judeus andarem armados, tá? Podiam andar, desde que mostrassem a espada. A espada tinha que estar à mostra. Só que os zelotes usavam 2 espadas. Quando Jesus ele falou: escuta, vocês lembram que eu falei para vocês não andarem armados? Lembram? Agora eu quero que vocês andem armados. Aí apareceram 2 espadas de zelotes, andando com Jesus. O camarada andava com espada. Jesus falou: cadê as espadas? Está aqui, tá vendo? Não adiantou nada que eu preguei, não adiantou nada. É isso que Jesus quis dizer, tá bom? Não adiantou nada. Desde quando Jesus mandou andar com espada? No começo do evangelho ele falou para você oferecer outra face, não foi? Desde o começo ele falou. Quando chega no finalzinho ele fala: vocês lembram que eu falei para vocês não terem espada? Pois bem, agora eu vou dizer para vocês. Olha Jesus ironizando: vendam o alforje aonde está a comida de vocês e comprem espadas. Nem precisa, Senhor, está aqui as espadas. Olha a hipocrisia do povo de Deus. Estava escondido, né? Estava escondido, um zelote que estava ali. Tinha um zelote no meio deles? Tinha um zelote no meio deles. Jesus chamou gente de todo mundo. Jesus só não chamou fariseu. Não tinha fariseu entre os discípulos de Jesus. Aquilo ele não suportava eles lá. Não tinha essênio entre os discípulos de Jesus. E não tinha saduceu, mas tinha escriba. Escriba tinha. Jesus tinha vários escribas que andavam com ele. Os escribas, eles eram teólogos, escritores de livros, tá? Escribas. E eles vendiam o serviço dele para os rabinos. Eles vendiam. Tudo isso tem que estar presente na mente de quem está estudando a história da igreja, porque não é uma história limpa, bom? Não é uma história limpa, é a história política da igreja. Você pode colocar assim, eu já falei história corrupta, né? Agora pode colocar história política da igreja. E a igreja, quando vai se misturar com política, é uma negação daquilo que Jesus ensinou. Se envolveu com política, acordos, contratos, conchavos, sabe? Jesus fala: não ensinei, não me lembro de ter ensinado isso. Quem ensinou? Outra pessoa. Vamos ver com quem a gente aprendeu. A história da igreja vai ensinar pra gente com quem que aprendeu, tá bom?
Vou dar uma pausa aqui.